Badinha, vamos fazer agora um formulário, um HTML, iniciar um formulário. Nós vamos dividir essa atividade em dois vídeos para não ficar muito extenso o vídeo. Porque tem que tomar bastante cuidado, porque como tem bastantes elementos no formulário, se você se perder, vai ficar feio, tá? Então vamos lá, vamos abrir, eu vou fazer o meu VS Code 1. Eu vou abrir aqui novo arquivo, VS Code, né? Novo arquivo, formulário dev.html. Ele vou gravar aqui na minha pasta. Interface web, aula 11, formulário web, pronto. Então, vou abrir o arquivo agora, formulário web, abrir com Chrome. Não tem nada, perfeito. No VS Code, a gente faz o exclamação, Enter, e ele já cria para mim o arquivo HTML básico. Né? É o básico que a gente tá gravando, tá gravando. Então eu venho aqui, linguagem PTBR, e no título que vai aparecer aqui em cima, ó, a gente vai colocar cadastro. Salvo, cadastro. Beleza, já estamos começando a fazer o nosso arquivo HTML. Já colocamos em português, Brasil, e o título da nossa página que aparece no alto do navegador. Então agora vamos aqui dentro do body, onde acontece toda a escrita do nosso código. Nós vamos começar com uma div. Veja que no VS Code eu só dou div e ele já abre e fecha a tag. Então você tem que tomar cuidado com isso de acordo com o editor de texto que você está usando. Às vezes você tem que usar você está usando não um tão poderoso como esse, então você tem que digitar tudo. Então eu venho aqui, abro e fecho a tag div, H1, abri e fechei cadastro de devs, um parágrafo, complete com suas informações, salvando, olhamos o que tem, beleza, o H1 está aqui e um parágrafo comum está ali, beleza. Agora que a gente vai começar o formulário propriamente dito. O que é um formulário? Formulário são informações que você vai preencher aqui do lado do front-end, aqui no navegador, você vai preencher e ele vai enviar para o servidor processar essas informações, gravar, mandar e-mail, vai fazer o que quiser. Então é um formulário. Então a gente começa com um form. Ele vai fazer action que a gente não precisa nesse momento. E a gente vai fazer uma field set. O que é um field set? Uma moldura. Então eu vou fazer uma moldura. Olha lá, moldura. O field set está aqui. Joga ele para baixo. E vamos abrir uma primeira div para a gente começar a colocar informações que a gente quer que seja introduzidas, preenchidas no formulário. Então nós vamos criar um label, nome. Um label é simplesmente aparecer o nome. Beleza, apareceu ali. E agora a gente vai criar aquela caixinha para você digitar o nome da pessoa que está usando. Então a gente vai fazer uma caixinha de input do tipo text, vai digitar qualquer coisa, vai ter um nome, name em inglês, name, e a gente vai dizer que o nome dessa onde a gente vai digitar e vai guardar é como nome, como se fosse uma variável de programa, e um ID nome. Ou seja, quando a gente digitar na caixa, lá no servidor ele vai entender que é como se fosse uma variável nome. Lá no servidor.
quando a gente estiver fazendo no PHP. No nosso caso aqui, nós não vamos chegar nesse ponto ainda. Então, ó. Então quer dizer, aqui eu vou digitar qualquer coisa e na hora que eu enviar para o servidor, vai estar guardado dentro da variável nome. Beleza, já fizemos aqui nome. Agora eu vou abrir outra div para label sobrenome. Input text, o nome também é sobrenome, vamos tudo minúsculo, tá? Subminúsculo. Sobrenome também. E novamente, ah lá, que beleza. Já está o sobrenome. Vamos criar uma terceira div. Label. E-mail. Input. Agora não é do tipo text. Nós vamos dizer que é do tipo e-mail, porque na hora que você estiver digitando, ele vai fazer a consistência se você digitou correto. Então ele vai pedir que se tem o arroba, o ponto alguma coisa. Então ele já vai fazer um check da informação que você digitou. Aí eu venho aqui, e-mail e e-mail. Salvo aqui. Então nós temos o e-mail no terceiro campo. Maravilha. Agora vamos ver um outro campo que nós vamos entrar ali agora. Que a gente chama de combo. Então eu vou abrir uma. Eu vou colocar ainda dentro do field set. Vou colocar dentro do field set, tá? A gente vai colocar aqui uma div. Label for que tipo de desenvolvedor é você. E nós vamos criar aqui agora label. Dentro do label aqui, eu vou colocar um input, que é um do tipo radio. Radio é quando você tem várias opções e pode escolher apenas uma opção. Radio, name do tipo dev web. O valor vai ser front-end. E aqui eu vou colocar front-end. Vamos ver como fica. Que tipo de desenvolvedor é você? Front-end. Posso colocar agora. Vamos copiar isso aqui. Radio, Dev Web, Front-end. Aqui eu vou colocar Back-end. E aqui eu vou colocar Full Stack. Back-end. E Full Stack. Ó, eu posso selecionar uma opção. Então veja bem, o que eu selecionar aqui, eu vou estar escrevendo em uma variável na hora de mandar para o servidor. O servidor vai receber isso aqui, vai receber Dev Web. E se receber Dev Web dentro daqui, tiver o conteúdo front-end,
então você selecionou o front-end. Se dentro de Dev Web tem back-end, você selecionou back-end e assim por diante. Certo? Então você pode, inclusive, já colocar o seguinte, ó, se a gente carregar a página, nenhum está selecionado. Eu posso colocar aqui selected. Checked, não, select não, checked. Coloco checked. Aí quando eu carregar, já está selecionado uma. Eu poderia colocar em qualquer uma dessas outras. Vou tirar daqui e vou colocar aqui. Vou selecionar o back-end. Selecionou o back-end como default. Então vamos colocar no primeiro. Deixar no primeiro. Vou colocar aqui um BR para ficar bonitinho. BR para ficar bonitinho. Colocar. Podemos colocar aqui, ó, também um BR, ó. Para dar um espaço, para não ficar tudo ali, certo? Mas depois a gente vai acertar isso também no CSS. Então já temos ali o radio, que é uma opção que você pode acessar. E agora nós vamos colocar o combo. Div, vou criar uma outra div. Label para a senioridade. Quanto que você sabe sobre o assunto? Então a gente vai colocar um select name. Não preciso colocar nome, mas o ID eu vou colocar senioridade. Então eu vou selecionar isso aqui. E dentro desta seleção teremos algumas opções. Então eu vou na opção, valor júnior, e aqui eu coloco júnior. No valor eu coloco pleno. E coloco pleno. E aqui eu vou colocar senior. Lá, já coloquei aqui a senioridade, vamos salvar. De salvar, vamos, vem aqui e senioridade, olha lá, júnior, pleno e sênior. Eu posso colocar aquilo ali, mas a gente pode colocar agora uma outra opção aqui, option name para nada, valor também vazio, e eu vou colocar aqui selected, que está selecionado, e vamos desabilitar depois que selecionar. E eu coloco aqui selecione. Ó, eu posso mandar selecionar aqui. Na hora que eu selecionar pleno, eu não consigo voltar mais para o selecione, porque ele desabilitou a primeira. Ele só funciona na primeira hora. Então, beleza, já temos também o selected. E tudo dentro da mesma moldura. Eu vou abrir agora uma segunda moldura. Ó,
abrimos uma segunda moldura. Abrimos uma segunda moldura. Dentro dessa segunda moldura, a gente vai colocar aqui uma div. Sempre a gente nós vamos abusar de div. E agora nós vamos colocar quais as tecnologias que você define. Então, aqui a gente colocou uma opção que só pode selecionar uma. Agora nós vamos colocar todas aquelas que você sabe. Então, seria um checklist, vamos dizer assim. Então, a gente vai colocar aqui um label. Selecione as tecnologias que utiliza. E a gente vai colocar um input. Agora não é do tipo text, que do tipo text é como a gente está vendo ali, nome e sobrenome. Agora é do tipo checkbox. ID. A gente vai ter que colocar, sempre lembrando que o ID é único, né? Tecnologia 1. Name. Tecnologia 1. O valor, quando a gente mandar esse valor, eu vou dizer que é HTML. Se eu não fizer nada, olha bem o que vai acontecer. Selecione as tecnologias que você usa e tem um ticketzinho aqui que não apareceu nada. Então agora a gente precisa colocar um label para indicar o que é. Label HTML. Ó, agora como que fica? HTML. Então se eu clicar aqui eu sei que é o HTML. Se eu tivesse colocado esse label antes, X aqui, antes do input, ó, HTML aqui, entendeu? Então pode ser, então vamos separar aqui, BR, para a gente separar na outra linha, ó. Poderia ser assim. Ou eu coloco depois e desse jeito, tanto faz. Então agora nós fizemos HTML, a gente vai repetir a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, tecnologia 2 é do tipo checkbox, e agora eu vou dizer que é PHP. E aqui eu vou dizer PHP. Esse é o valor, na hora que você clicar, ele vai falar o seguinte, ó, eu recebi como tecnologia 2 PHP, recebi como tecnologia PHP o HTML, ele vai mandar todas as informações. É diferente no Radio, que é em um único lugar, porque é uma opção. Aqui pode ser várias. Então se eu fizer agora como PHP, ó, já apareceu e eu consigo clicar nas duas. Certo? Então agora eu vou colocar PHP, CSS e JavaScript. Então eu venho aqui, tecnologia 3 e tecnologia 4. Tecnologia 3, tecnologia 4. Aqui eu vou colocar JavaScript, CSS, e aqui vai ser o JavaScript. JavaScript. Tem que tomar muito cuidado com isso. Salvei. Pronto, já temos todas as opções aqui. Se eu quiser colocar cada um numa linha, é só colocar BR aqui. Que aí ele vai empurrando para baixo. E a gente vai simplesmente usando tudo aquilo que a gente já aprendeu lá atrás. E por último, então eu vou
colocar aqui só para a gente ler. Opa, não salvei. Tá lá. E agora, no último, vamos colocar para fora da moldura, da segunda moldura, nós vamos colocar uma div ainda dentro do formulário, porque precisa estar dentro do formulário. BR para dar um espacinho. Label. Conte um pouco da sua experiência. E nós vamos colocar um input. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Input. Input não, desculpa. Uma text area, onde o nome vai ser experiência, o ID também experiência, as colunas vamos colocar com 30 e as linhas vamos colocar com 6 linhas. E vamos ver aqui o que vai virar isso aqui já, como está. Ó, já está desse tamanho. Mas se eu quiser colocar um tamanho um pouco maior, vamos ver como é que fica. Eu posso ainda incrementar com style igual DTH, comprimento, 2 pontos, 26 EM, que é uma outra unidade que eles usam também para a gente poder fazer o tamanho. Aumentei um pouquinho, tá vendo? Aumentei um pouquinho. Então agora a gente tem a text area e, por último, quando a gente precisa, o botão submit. Botão do tipo submit concluído, que é aquele botão. Quando você termina tudo, você vai enviar do seu computador para o servidor onde a aplicação está hospedada. Aí vamos ver agora o botão. O botão está aqui embaixo, concluído. Tá certo? Então eu acho que já ficou longo esse vídeo. A decoração a gente continua no próximo, na sequência. Grave esse vídeo, grave esse arquivo que você tem, porque se não der para você terminar hoje, você continua na próxima aula.